Olá, pessoal! Hoje nós vamos começar uma sequência de aulas sobre clima, tá? Nós vamos iniciar hoje dando a diferença do tempo meteorológico e clima, tá? Existe uma diferença. Quando a gente fala do tempo climático, nós estamos falando de uma situação do cotidiano da atmosfera, que seria a própria meteorologia. Então, quando nós assistimos lá as previsões meteorológicas, a gente percebe que eles conseguem fazer aí uma sequência de 5, 10, no máximo 15 dias, né? Mesmo assim, com uma possibilidade de erros. Porque quando nós estamos falando de tempo, nós estamos falando de elementos da atmosfera, que são elementos variáveis, ou seja, que são elementos que se alternam de acordo com alguns fatores climáticos. Então, a nossa aula ela vai se pautar nessa sequência. A gente entender os elementos, como eles reagem na atmosfera, no cotidiano, e no que é o clima, que aí sim, os fatores climáticos, eles estão mais ligados à dimensão do planeta. Então, quando a gente fala de fator, a gente está falando de inclinação do eixo terrestre, nós estamos falando de latitude, nós estamos falando de altitude, nós estamos falando de relevo, de continentalidade, de maritimidade. Percebam que esses fatores que eu estou falando para vocês, eles não conseguem variar. A gente não consegue variar um continente do planeta. Um dia ele está num lugar, outro dia está no outro. Isso não vai acontecer, né? Ele só vai ter transformações a partir de eras geológicas. Mas quando eu falo de precipitação, de chuva, por exemplo, eu posso estar fazendo uma previsão aí de uma transformação de um elemento climático da atmosfera, que pode vir a se alternar em 2 ou 3 dias, de acordo com os ventos, com uma massa de ar que possa estar chegando. Então, percebam aí que os elementos, nós conseguimos observá-los no nosso cotidiano. Eu consigo lá abrir a janela e organizar o meu dia de acordo com o tempo. Vou levar guarda-chuva, vou de carro, vou usar determinadas roupas, o dia está com mais nebulosidade ou o dia está mais iluminado. Então, essas são as diferenças importantes quando a gente fala aí de tempo e fatores climáticos da atmosfera. Então, a nossa aula ela vai se pautar dentro desse sentido. Então, para começar, né, a gente precisa entender a própria organização da atmosfera. Então, para entender a organização da atmosfera, nós vamos entender uma das situações que a gente costuma falar, a gente costuma perceber isso, principalmente nos grandes centros urbanos ou quando a gente muda a nossa localização, vai para uma área mais arborizada. O que a gente estaria falando aí no nosso cotidiano? A gente estaria falando de radiação solar, tá? Então, como vocês podem verificar na imagem que está aí aparecendo no vídeo, a radiação solar, ela está ligada ao quê? A energia que o planeta recebe do Sol, um processo dessa energia sendo transformada e voltando para a atmosfera em forma de calor, tá? Então, isso nós estamos falando de radiação solar, ou seja, a energia absorvida pela superfície terrestre é responsável pelo aquecimento da atmosfera. Isso é muito importante no mundo contemporâneo, por quê? Porque nós temos alterado muito a Terra, a forma de convivência na Terra. Cada vez mais nós temos desmatado, nós temos urbanizado, nós temos expandindo fronteiras agrícolas. Elas são muito importantes para o nosso projeto de desenvolvimento econômico, desenvolvimento social, mas muitas vezes elas alteram o ciclo da radiação solar. Por quê, pessoal? Porque a radiação ela chega como energia, elabora um processo. Então, se, por exemplo, eu estou em áreas verdes com essa energia recebida, ela vai passar por todo um processo de fotossíntese e evapotranspiração. Então, essas áreas verdes, elas recebem essa energia solar, se alimentam dessa energia, fazem o processo de fotossíntese e devolvem essa energia para a atmosfera, só que agora em forma de calor. Então, mais de 50% de toda essa energia é utilizado tanto nas áreas verdes, como áreas, por exemplo, oceânicas, como os rios, mares e lagos, que tem um processo bem lento de
a absorção de todo esse calor, de toda essa energia. Então percebam depois, quando nós formos comentar sobre maritimidade, a gente vai perceber a importância das correntes marítimas para a regulação do clima do planeta, né, de correntes quentes, correntes frias. Então isso tudo está envolvido no processo de radiação solar. Agora vejam bem, se quando eu tenho essa emissão de energia em áreas urbanizadas, e esse processo não consegue acontecer porque a gente não vai ver prédio fazendo fotossíntese, a gente não vai ver áreas cimentadas, asfaltos, grandes rodovias, ou seja, toda essa energia emitida, ela basicamente vai voltar para a atmosfera. Isso explica o conceito, basicamente, que a gente vai ver um pouquinho mais lá na frente também, mas que a gente já pode adiantando, que é o conceito, por exemplo, de ilhas de calor. Ou seja, né, esse processo da radiação solar que deveria ser transformado em calor num equilíbrio para a atmosfera, isso não ocorre em áreas urbanizadas. Então nós vamos ter um total desequilíbrio na emissão desses raios solares. Ficou claro isso, pessoal? Tá? Então isso quando a gente está falando de radiação solar. Outra questão importante para a gente entender também a atmosfera é que essa atmosfera ela é dividida em camadas, como vocês podem ver na imagem. Então, essas camadas da atmosfera, elas têm componentes químicos e componentes físicos, como nós já aprendemos lá quando a gente falou sobre a questão da formação do planeta terrestre. Lembram-se lá quando a gente falou da formação da atmosfera primitiva, de como essa atmosfera foi se aperfeiçoando em termos de gases tóxicos, até nós termos um equilíbrio também das camadas da atmosfera. Então, a camada da atmosfera, quando a gente tem até 30 quilômetros dessa atmosfera, a gente chama de troposfera. E é ali que nós temos a base mais densa de gases. Nós temos 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio, tão importante para a vida, e outros gases aí, 1%. Então, nós temos dentro dessa camada da troposfera, que é a camada que está mais próxima à superfície terrestre, nós temos aí uma camada mais densa de gases, né? Muito mais próximo a nós, né? Agora, o que ocorre? Essas camadas da atmosfera, à medida que a altitude vai se alterando, né? À medida que vai havendo um afastamento da superfície terrestre, o que ocorre? Essas camadas, elas vão ficando menos densas, o que a gente chamaria de ar rarefeito. Ou seria, essa densidade ela vai diminuindo e nós vamos ficando com mais dificuldade para respirar. Então, quando nós formos aprender lá os elementos climáticos, os fatores climáticos, a gente vai entender aí sobre a questão da pressão atmosférica, né? Que vai faltando aí, à medida que você vai subindo aí as altitudes, né? Vai diminuindo a quantidade de moléculas de gases. E aí a gente vai tendo mais dificuldades para respirar. Então, à medida que você vai subindo, essas moléculas também vão diminuindo. E aí é o que a gente chamaria do ar rarefeito, né? Que vai deixando o ar, vai diminuindo esse ar, a densidade desse ar, e vai deixando ele o que a gente chamaria de ar rarefeito. Então, as camadas da atmosfera, elas vão se alterando. Em aula, depois, a gente pode ver cada camada com mais aprofundamento, as camadas ionizadas da atmosfera, né? Para a gente entender aí como isso vai se alterando. Mas é importante a gente entender como é o funcionamento aqui na troposfera e como ela vai se alterando à medida que esses gases vão evoluindo, tá? Que aqueles gases vão se transformando, a melhor colocação seria essa. Bom, pessoal, na estratosfera, né, é onde nós temos a camada de ozônio, a tão famosa camada de ozônio, a tão polêmica camada de ozônio, né, qual é a importância dela? A camada de ozônio, né, nada mais é porque ela tá ali em 25 quilômetros aí da superfície terrestre, essas moléculas de oxigênio vão reagindo aos gases, aos raios ultravioletas e vão se transformando em ozônio, que é uma camada extremamente importante para nossa proteção, né? Porque se nós tivéssemos todo o recebimento desses raios ultravioletas, nós teríamos sérios problemas na pele, basicamente a vida humana teria sérios problemas, né?
E também, esses raios ultravioletas também protegem os plânctons, né? A camada de ozônio vai protegendo esses plânctons, que são muito importantes, são responsáveis aí por grande parte da produção de oxigênio. Então, perceba que o oxigênio, tão importante para a vida do planeta, para a manutenção da vida, ele está diretamente relacionado com a importância da camada de ozônio. Que aí, em outra aula também, quando a gente falar sobre a questão ambiental, nós podemos falar dos gases, da polêmica desses gases, ou há de fato mesmo, né, uma intervenção humana nos gases ozônio, né, os UFCs, que a gente costuma falar muito aí, que são os aerosóis que a gente coloca como debate hoje, né, na utilização. A gente pode deixar isso para uma discussão até na própria aula, mas é importante aqui na nossa aula de hoje é para vocês entenderem esse funcionamento da atmosfera. Essas áreas com mais densidade de oxigênio, de gases, essa diminuição, o ar rarefeito e a importância do ozônio, né? De como ele vai nos protegendo, vai sendo importante também na manutenção da atmosfera, tá? Ainda colocando um pouco mais a importância nessa aula, como eu comecei com vocês falando, a gente vai falar sobre os elementos e sobre os fatores climáticos, tá? Então, os elementos, novamente aí retomando, eles estão relacionados à atmosfera, tá? A essa variação da atmosfera. Então, umidade do ar, quanto eu tenho de umidade do ar? Então, essa umidade, ela vai depender de quanto eu tenho de precipitação, de quanto eu tenho de vegetação, de quanto eu estou perto de mares e oceanos. Então, eu vou ter áreas muito mais úmidas, ela depende de uma certa localização. Então, a umidade, ela se altera, tá? Quando eu falo também da temperatura, por que ela é um elemento de variação? Porque essa temperatura, ela pode estar ligada, estou mais perto da linha do Equador? Estou em latitudes mais baixas ou estou em latitudes mais altas, né? Estou mais perto das áreas polares ou estou mais perto da linha do Equador? Então, eu estou em áreas mais planas ou estou em áreas mais elevadas? Então, a temperatura, ela vai se alterar, principalmente em relação ao eixo, à inclinação do eixo terrestre. Então, a temperatura, ela também tem a ver com o dia, com a noite, né? Se eu tenho lá a rotação do planeta Terra e em determinado lugar é dia, é claro que essa temperatura ela vai se alterar. Está claro isso, pessoal? Então, por isso que ela é um elemento, a temperatura ela pode variar. Sempre façam essa pergunta, né? Ela varia ou não varia? Ela pode mudar ou não pode mudar? Por exemplo, quando eu falar de relevo, o relevo pode mudar de hoje para amanhã? A montanha sai dali de ontem para hoje? Não, então ela vai ser um fator. Agora, o elemento, ela sempre vai ter alteração. Radiação solar vai depender de onde essa radiação está sendo emitida. São áreas oceânicas? São áreas de vegetação? São áreas de cidades? São áreas urbanizadas? Então, a radiação se altera. Os ventos também é um elemento, ele pode se alterar de acordo com a altitude, de acordo com a latitude, de acordo com o relevo. Percebam que o vento ele vai estar ligado a um fator. Precipitação, chuvas. É óbvio que em áreas tropicais do planeta eu vou ter um nível de chuva muito maior do que em áreas de latitudes maiores, né? Se eu tiver, quanto mais próximo eu tiver dos trópicos, eu tenho mais chuva. Quanto mais longe eu estiver me afastando aí dos trópicos, eu tenho menor quantidade de chuvas. Isso é muito importante. A pressão atmosférica, a variação da pressão atmosférica. Isso nós vamos ver numa outra aula com mais calma, né? Então, estou subindo lá uma altitude, estou indo numa altitude. O que está acontecendo comigo? Está faltando moléculas de ar, tá? Então, estou tendo menor pressão atmosférica. Estou descendo lá a Serra do Mar. O que vai acontecer comigo? Eu tenho maior pressão, maior quantidade de moléculas na minha cabeça. Então, o que está acontecendo lá? Se eu estou descendo, maior pressão atmosférica. Percebam que ela está variando de acordo com o fator climático.
tá? Pressão também, ela tem a ver com temperatura, né? Então, em áreas mais quentes, eu tenho ar mais leve. Se eu tenho áreas mais frias, maior pressão, né? Eu tenho mais moléculas, o ar frio, ele é mais pesado. Então, eu tenho também uma transformação, tanto de acordo com a altitude, quanto de acordo com a latitude. Percebam que a pressão atmosférica se altera. E a nebulosidade, tá? Que tem a ver aí com a quantidade de gotículas de ar, de água que eu tenho na atmosfera. Maior nebulosidade ou menor nebulosidade, tá? Esses seriam os elementos climáticos. Quando eu tô falando de fatores, eu acabei de falar, os elementos se alteram de acordo com os fatores. Eu não posso mudar a altitude do planeta. Eu não posso mudar a latitude do planeta, então a inclinação. Daqui a pouco vocês vão ver a imagem no término do vídeo dessa inclinação da Terra geóide, né? Então eu tenho emissão de raios solares na área equatorial muito maior do que eu teria nos polos, por isso eu tenho essa mudança climática no planeta. Áreas continentais, então a gente vai ter uma outra aula só para falar disso também. Em áreas continentais, ela esquenta mais rápido, mas ela perde também a sua temperatura muito mais rápido. Em áreas marítimas, eu tenho um tempo muito mais de aquecimento, de emissão de raios solares, ela mantém por muito mais tempo a temperatura do que nas áreas continentais. É o Ninho e La Nina, que depois a gente vai ter uma aula sobre eles também, né? O El Ninho, que tem a ver com a temperatura dos mares e oceanos, assim como a La Nina, dependendo da sua localização. Certo, pessoal? Então, percebam que a gente vai ter várias aulas sobre clima, né? Daqui a pouco a gente vai falar de cada um desses itens com mais calma, mas eu espero que vocês tenham entendido, compreendido, quando a gente está falando de elementos, né? De fatores meteorológicos, tempo atmosférico e clima do planeta. Até a próxima aula.